Oi, turma. Bom dia. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. A prof tá bem. Agora nós vamos lá em geografia, vamos parar um pouquinho com o estudo de Santa Catarina, do nosso estado, que a outra apostila foi toda direcionada ao estudo do nosso estado. Agora a gente vai falar um pouquinho do Brasil. E nesse primeiro momento, nós vamos falar da bandeira do nosso país. Então, aqui na página 145, nós temos o texto: As estrelas da bandeira do Brasil. As bandeiras dos estados brasileiros são bem diferentes umas das outras. Cada uma tem cores, desenhos e histórias próprias que representam aquele determinado estado. Muitos brasileiros não conhecem as bandeiras de todos os estados, mas há uma bem conhecida por todos, a bandeira brasileira. Então aqui, ó, temos a nossa bandeira, certo? Então só de olhar aqui a gente logo identifica qual que é a do Brasil. Isso aqui eu sei identificar porque é lá do estado da onde a prof vem, né? Lá de São Paulo. Mas aqui nós temos a bandeira do Brasil, certo? Aqui nós estamos na cidade de São Carlos, então provavelmente essa aqui seja a bandeira de São Carlos. Cada cidade tem a sua bandeira também, né? Hasteamento de bandeira na Escola Técnica Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, cidade de São Carlos, em São Paulo. Então tem a da cidade, do estado e do Brasil, que é do país, da nossa nação. Então vamos seguir adiante. É importante também, turma, falar da nossa bandeira como um símbolo nacional. A gente tem vários símbolos nacionais, né? O hino, a bandeira. A bandeira, ela é bem assim importante porque em qualquer local que você vá, né, em qualquer região, qualquer país que você vá, e se você olha a bandeira, você já sabe que se refere ao Brasil. Então, a gente considera a bandeira nacional como o principal símbolo que nós temos. Deixa a prof apagar isso aqui, certo? A gente observa também quando tem Olimpíadas, quando tem algum evento fora do nosso país, quando entra aquela comitiva, né? Entra aqueles atletas já com a roupinha lá e segurando a bandeira, a gente já sabe, né? Lá vem o Brasil. Então, ela assim, ela é bem conhecida, tá? No mundo inteiro. Então, aqui trocar ideias. Vamos ver aí o que vocês sabem sobre a bandeira do Brasil, tá? Você sabe qual é o significado das cores da bandeira do Brasil? Será que sabe? Será que não sabe? Quem não sabe vai descobrir agora neste módulo. Nós sabemos que tem verde, amarelo, azul, temos o branco. Na número 2. E sabe quantas estrelas há na bandeira brasileira? Lembra que lá naquela bandeira do estado de Santa Catarina aparece uma estrela? E a prof, em uma das nossas aulas, comentou que aquela estrela significava o estado de Santa Catarina, certo? Então a gente percebe que na bandeira do Brasil nós temos várias estrelas. Então, o que será que elas significam, né? Na 3, o que essas estrelas representam? Quantas tem? O que elas representam? 4, será que o Brasil sempre teve essa bandeira? Será que sempre foi essa bandeira? Ou será que ao longo do tempo essa bandeira foi sofrendo modificações? Isso a gente vai saber aqui também. Lá na página 146 agora. A bandeira do Brasil. Todos nós conhecemos bem essa bandeira verde, amarela, azul e branca. Quando a vemos em qualquer lugar do mundo, sabemos que é a bandeira do Brasil. Todos os países têm uma bandeira que os representa. Ela é um símbolo muito importante e por isso deve ser respeitada. É toda uma história que aquele país
viveu, né, toda a história que aquele país representa, nós temos ali naquele símbolo nacional, que é a nossa bandeira. Então a gente precisa respeitar a bandeira, faz parte da história do nosso país. E devemos respeitar também a bandeira dos outros países, né? Respeitar também a história de cada um deles. Geralmente as bandeiras são coloridas e apresentam formas geométricas e desenhos variados. Você já observou com atenção as cores e as formas da bandeira brasileira? Então, aqui do lado nós estamos vendo algumas bandeiras, né, na sede da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, com as bandeiras dos países membros. Então, vamos seguindo aqui. E aqui está a nossa bela bandeira, né? A bandeira que conhecemos hoje foi criada depois que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Então não tinha rei mais no comando, né? Aí ela foi feita neste formato. Ou seja, ela foi criada em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. Então aqui é bem importante destacar essa informação, tá? Bandeira que conhecemos, foi criada. Pode ser até o final, tá, turma? Ali na proclamação da República. Não tínhamos mais o domínio do rei, da monarquia, certo? Aqui embaixo também é importante. Eu não vou grifar, mas vocês sabem que aqui também é importante. Aqui vai falar um pouquinho do significado das cores que nós encontramos na bandeira, tá? O verde representa a família real portuguesa e popularmente também representa as matas brasileiras. Então, quando a prof trabalhava no quinto ano, dava aula para o quinto ano, né, e há muito tempo também no quarto, quando a gente chegava no estudo da bandeira, geralmente quando eu perguntava, né, o verde da bandeira, o que significa? E a maioria respondia, as matas, as florestas. Sim, significa, mas também tem todo um histórico esse verde também, né? Vai representar também a família real portuguesa que veio até o Brasil, porque faz parte da nossa história. O amarelo representa a família da imperatriz Leopoldina, os Habsburgos da Áustria, e popularmente também representa a nossa riqueza mineral, principalmente o ouro, o amarelo do ouro, tá? Então, todas essas famílias aqui, que representam também essa parte amarela, vão aparecer ao longo dos nossos estudos de história. Se não esse ano, no próximo, no sexto, enfim, sempre faz uma homenagem e lembra um pouquinho da história que o Brasil viveu, tá certo? Já o azul é uma homenagem à Nossa Senhora Padroeira de Portugal e do Brasil. Representa também o nosso céu, certo? O branco simboliza o desejo de paz do povo brasileiro, tá? E dentro aqui, ó, dessa faixa branca, né, que é esse desejo de paz, tá? Ordem e progresso, certo? As estrelinhas aqui, será que sempre foram com essa mesma quantidade? Atualmente nós temos 27, tá? São as unidades federativas. Então, nós temos ali representados os nossos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, atualmente a gente encontra 27 estrelas. Mas será que sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. A quantidade de estrelas mudou ao longo do tempo, certo? Então, assim, nós temos as divisões de estados. Então, estados que foram criados depois. Então, isso foi evoluindo conforme foram acontecendo essas modificações no nosso país. É isso que nós vamos trabalhar aqui, ó. O significado das cores da bandeira você já descobriu. Que tal saber o que representam as estrelas? Isso nós já sabemos. São os estados ali, as unidades federativas e o Distrito Federal. Aqui a prof vai ajudar, tá? Para que nós possamos fazer juntos aqui a atividade. Analise o mapa a seguir e responda as questões. Então, aqui nós temos o mapa político,
que nós já conhecemos muito bem, já trabalhamos bastante, né? Aqui embaixo a região sul, estudamos bastante também sobre o nosso estado, aqui ó, Santa Catarina, certo? Aqui outros países, aqui o Oceano Atlântico, os outros estados, certo? Aqui a prof acabou riscando, deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, aqui, esse é o mapa político. Só que esse mapa político aqui, vocês, só de olhar assim, será que vocês notaram que tem diferença desse mapa? Porque esse mapa aqui é o Brasil entre 1942 a 1977. É importante frisar isso, ó. Deixa marcadinho ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Tava na borracha, né? Vamos marcar lá em cima, porque é importante, tá, turma? É dessa época aqui, ó. Tem diferença? Tem diferença, certo? Aqui, se nós formos contar as unidades federativas, né, os estados, nós vamos perceber que vamos contar 25 unidades federativas, tá certo? Então, aqui, ó, vou fazer a leitura dessa parte aqui, ó. O marcador no mapa indica o estado de Guanabara, extinto em 1975. Sua capital era a cidade do Rio de Janeiro, que em 1960 foi também a capital do Brasil. Olha só, então aqui, ó, tem uma marcação aqui, né? Era o estado da Guanabara. Então, a partir de 1975, ele não existia mais, tá? E a capital ali era no Rio de Janeiro. Então, olha só, foram havendo modificações. Então, aqui, o que nós vamos registrar aqui que é importante, né? Quantas unidades federativas há nesse mapa do Brasil? Então, é referente aos anos de 1942 até 1977. Então, a gente vai registrar a resposta aqui embaixo. Vocês já podem registrar aí também. Aqui eu vou pedir para que vocês façam a resposta bem completinha. Eu sei que só tem uma linha, mas aí vocês, se precisarem, usem o espaço de baixo também, tá? Porque é importante colocar entre, a gente vai colocar aqui os anos, tá? 1942 a 1977, a 25 unidades federativas. Então, anotem aí, ó. Da prof aqui, coube certinho. Deixa só eu fazendo os acertinhos aqui, as correções. Então, vocês registrem isso também, ok? Seguindo adiante, na página 148, nós temos a bandeira, certo? Observe abaixo a bandeira do Brasil usada naquele período que nós acabamos de analisar lá no nosso mapa, tá? Se lá aparecem 25 unidades federativas, quantas estrelas havia aqui, ó, representadas na bandeira naquela época? Bom, a gente tem que fazer uma ligação aí. Se as estrelas representam as unidades federativas, quer dizer então que naquela época também haviam as 25 estrelas. Então, isso nós vamos deixar registrado aqui, ok? Então, vocês registrem aí também. Opa, não deu certo? Agora deu. Vamos lá. Então, entre 1942 a 1977, há 25 estrelas. Sabendo que é uma sugestão de resposta. Quem colocar diferente, quem colocar assim, eram 25 estrelas entre 1942 a 1977, tá certo, tá, turma? Cada um tem uma maneira aí de colocar a resposta. Entre 1942 a 1977, há 25 estrelas.
Joia. O importante aí é registrar e já coloquem o certinho de correção, tá bom? Aqui, ó, coloque o seu mapa político em transparência. Então, aí na apostila 3 vocês receberam, né? O mapa em transparência, porque ele é transparente e tem o desenho aí do mapa político. Então, vocês vão pegar essa transparência e vão colocar em cima, né, sobre o mapa que apresenta a divisão política entre 1942 e mil... o que eu fiz? Peraí. Deixa a prof voltar. Foi demais aqui. 147. Aqui, ó. Vocês vão colocar essa transparência aqui em cima desse mapa, tá? Que tá na página 147. Aí vocês vão analisar. E volta aqui, ó. Depois de colocado, né, a transparência, o mapa que apresenta a divisão política, tá? Responda. Quais unidades federativas atuais não estavam no mapa do Brasil naquele período? Então, coloca lá, dá uma olhadinha e verifica lá o que vocês estão percebendo. Enquanto a prof tá falando, vai fazendo isso. Então, vocês percebem lá que não consta no mapa do Brasil, daquela época, 2 unidades federativas. No caso aí, vocês não encontraram Mato Grosso do Sul, confere, e nem Tocantins. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Deixa a prof abrir aqui o espaço. Então, vamos lá. Então, sempre respostinha completa, não consta no mapa do Brasil. Substantivo próprio, letra maiúscula, Brasil, né? De 1942 a 1977, 2 unidades federativas. Vou colocar 2 pontinhos aqui para destacá-las, né? Mato Grosso do Sul, sempre usando letra maiúscula, substantivo próprio, hein, turma? E Tocantins. Ok? Tem várias linhas aqui, quem quiser especificar mais, pode, mas aqui é o essencial, o ponto principal aí. Aí seguimos adiante na 149. Agora, ó, vocês percebam aqui que muda a data. Então, aqui também a gente vai fazer essa marcação que é bem importante. Agora, esse mapa político aqui do Brasil, ele vai destacar entre 1977 a 1988. A gente já percebe que sofre diferença aqui, certo? Deixa eu organizar aqui. Então, coloquem a transparência novamente que vocês vão perceber as mudanças. Ok? O prof não tem a transparência aqui, mas vocês têm aí no material. Então, coloca aqui. Observaram que já teve mudança aí? Sim, né? Então, quantas unidades federativas agora nesse mapa? Lá haviam 25, agora 26. Percebe a diferença aqui? Então, nós vamos colocar aqui. Então, conforme vão surgindo, né, novos estados, novas unidades federativas, o mapa político também muda. Então, aqui, ó, a gente pode colocar 26, não, são 26 unidades federativas. Vou colocar aqui entre parênteses as datas, né, os anos, entre 1977 a 1988. É importante, tá certo, turma? Para poder diferenciar. Joia? Aqui a nossa rosa dos ventos, né? Esses pontos cardeais ali. Vamos seguir adiante na 155. Não, 150, prof. Aqui, ó. Veja as imagens a seguir. Quantas estrelas há na bandeira do Brasil usada nesse período?
Então, a gente sempre tem que pensar, né? Bater na mesma tecla. Se as estrelas representam as unidades federativas e lá foi mostrado que são 26 unidades federativas, né, entre aqueles períodos, aqui também a gente tem que contabilizar aí as 26 estrelas. Então, tem até um diálogo aqui entre os estudantes, ó. Puxa, eu não sabia que a quantidade de estrelas na bandeira no Brasil podia mudar. Eu também não. Então, aqui nós vamos colocar a quantidade de estrelas referente a este período, tá? Então, podem registrar aí também. São 26 estrelas. Coloquem também entre parênteses, né, o ano, o intervalo aí, que é bem importante, tá? Pontinho final, certo? Ok, até aqui, legal. Agora vamos na 151. Já na 151 aqui, olha, após 1988, então é importante grifar também. Então, vamos grifar aqui, que também teve modificação, certo? Então, vocês podem colocar a transparência em cima novamente e vocês vão perceber que houve transformação novamente, ok? Então, enquanto vocês colocam, a Prof vai se organizando aqui, certo? Então, vocês vão notar aí a diferença que aparece. Aqui embaixo também é a mesma análise, tá? Quantas unidades federativas há nesse mapa? Agora sim, 27 unidades federativas. Então, vamos colocar aqui a resposta. São 27 unidades federativas, ok? E não esqueçam, na frente coloca após 1988, fecha parênteses e ponto final, certo? Na próxima página, na 152, observe esta bandeira do Brasil usada em 1988 até agora, é a nossa atual bandeira. E responda, quantas estrelas ela traz? Mesmo raciocínio, tá? Então, se lá aparecem os 27, né, as 27 unidades federativas, então aqui também precisamos aqui das 27 estrelas. Ops, o que houve aqui, prof? Tenta de novo, prof. Isso, agora sim. Então, aqui, deixa eu prof virar. São 27 estrelas. Atual bandeira. Vírgula, desde... Eu vou colocar aqui também, ó, 1988, tá? Bem completinho. Ó, são 27 estrelas, atual bandeira, desde 1988, certo? Tá, agora aqui eu vou deixar para vocês, de tarefinha, essa aqui dá pra gente fazer junto também. Vou deixar só outra de tarefa então, ó. Reflita sobre a relação entre o número de unidades federativas do Brasil e o número de estrelas de nossa bandeira. Em seguida, responda. A gente foi falando isso ao longo da explicação, né? O que as estrelas representam e B, o que acontecerá com as estrelas da bandeira nacional se for criado um novo estado no Brasil. Eu vou deixar de tarefa. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Ao longo das atividades que a prof ajudou a fazer, a prof foi explicando. Então, isso aqui também é um fechamento, tá? É um fechamento do que a prof explicou. Então, respondo respostinha completa.
Aqui, para finalizar também, eu vou fazer a leitura desse texto e aqui também vocês vão fazer, ok? Então, vamos lá. 153 a página. A prof vai fazer a leitura aqui na apostila e vocês podem seguir, tá? As divisas entre os estados. Cada estrela da bandeira brasileira representa um estado e o Distrito Federal. Nossa bandeira já teve um número menor de estrelas, mas com a criação de novos estados, novas estrelas foram sendo acrescentadas. Mas você já parou para pensar sobre como se formaram os estados brasileiros? Então, falamos até agora dessa mudança, né, da quantidade de estados, mas como que eles se formaram? Então, vamos lá. Ao observar os mapas da atividade anterior, foi possível perceber que o número de estados brasileiros mudou ao longo do tempo. Essas mudanças ocorreram devido a acontecimentos históricos, como conflitos. Por exemplo, a Guerra do Contestado entre Paraná e Santa Catarina, que nós citamos no nosso estudo, né, de Santa Catarina, mas não aprofundamos. Compra de territórios, como foi o caso do Acre. Divisão do estado, como aconteceu com os estados de Mato Grosso e Goiás. Por isso, né, o Mato Grosso do Sul. Ou acordos políticos. Houve, por exemplo, um acordo entre São Paulo e Minas Gerais, que também ocorreram modificações. Esses e outros acontecimentos definiram a área e o formato dos atuais estados brasileiros. Por isso é que a gente, ao longo desse tempo, a gente verificou essas mudanças. Por que esses fatos aconteceram e ainda acontecem? Na maioria das vezes, à medida que a população cresce e ocupa novas terras, desmata a floresta para usar o solo na agricultura ou obter pasto para o gado. Constrói estradas, cidades e indústrias. A paisagem se transforma e a vida das pessoas também. Então, isso faz parte da evolução. Deixa a prof baixar mais um pouquinho aqui. A prof tá aqui, ó, a ocupação. A ocupação de novas áreas e a maneira como ela acontece em cada lugar são os fatores responsáveis por conflitos, compras e acordos que criam e modificam a área dos estados. É outro ponto. Agora aqui embaixo. Você sabe como se chama a linha que marca, né, no mapa a separação entre dois estados? Então não tem aquelas linhas que demarcam, né? É chamado de divisa. Depois de definida a divisa, são colocados marcos no chão, que podem ser placas ou construções em pedra, mostrando onde começa e onde termina o território de cada estado. Então, quando a gente, por exemplo, vai viajar, a gente verifica, né, que tem umas placas indicando, né, o nome de um estado, o nome do outro estado que a gente está entrando. Então, ali é um marco da divisa, certo? Aqui vocês vão fazer o seguinte. Ai, a prof colocou muito para cima de novo. Desculpa, turma. Vamos voltar aqui. Lá. Muita calma nessa hora, né? Vamos. Chegamos. Aqui do lado, o que vocês vão fazer? Ó? Por que as divisas mudam? Então, tem uma lidinha novamente aqui no texto. Que acontecimentos contribuíram para a mudança do número de estados? Também vai fazer a leitura aqui. O que são divisas? E o que são os marcos colocados nas divisas? Importante, pessoal, vocês vão fazer essa atividade e quando fizer a correção do gabarito que a prof mandar, além de fazer a correção aqui, vocês vão grifar deste lado aqui as respostas que vocês fizeram nos quadrinhos aqui, entende? Então, respondam agora. Quando for fazer o gabarito, né, a revisão lá, a correçãozinha, vocês vão grifar aqui no texto essas respostas. Combinado? E aqui a prof vai deixar também, porque, turma, é uma vez por semana só que a gente tem aula de geografia, né? Então, a gente precisa seguir bem adiante aqui. Vai lá na 161.
Vocês vão fazer apenas a número 1, tá? Então, presta atenção, porque esse aqui tem que mandar a imagem para a prof. Então, ó, a bandeira do Brasil nem sempre foi como é hoje. Lembra que nós vimos lá no texto? Letra A. Pesquise no site indicado quantas bandeiras o Brasil já teve e apresente essa informação na próxima aula. Sugestão de fonte de pesquisa. Então, aqui tem uma fonte de pesquisa que é segura, certo? Então, vocês vão lá pesquisar quantas bandeiras o Brasil teve até atualmente, né? Aí vai responder. E na B, escolha uma das bandeiras e desenha na folha que seu professor vai entregar, mas não tem como a prof entregar, né? Então, vocês vão fazer numa folha que você tiver em casa. Ah, prof, não tenho folha em branco. Posso fazer no caderno? Pode. Contanto que façam bem bonitinho, use a régua para fazer o traçado, faça a pintura bem caprichadinha, ó. Traga para a próxima aula. Na verdade, a gente não vai conseguir montar um painel, mas o que vocês vão fazer? Vão mandar a imagem para a prof. Então, pesquisa, né, quantas bandeiras o Brasil já teve até atualmente, coloca lá na letra A o número de bandeiras, pode ser na mesma folha, tá? Letra A, o número de bandeiras que já teve. E escolhe uma, ilustra, faz bem bonitinho, tira a foto e manda para a prof. Tá bom? Seria isso, turma. Bom trabalho! Grande beijo para vocês, caprichem! Tchau, tchau!